Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Marco Aurélio, eu sou professor de Direito e Psicologia e hoje eu queria falar sobre um tema a partir de uma entrevista que o ministro Luiz Felipe Salomão deu à Rede Bandeirantes numa entrevista no Canal Livre. Fala sobre diversos temas, mais um em especial me chamou a atenção, que foi a questão da morosidade processual no Brasil. A partir dessa entrevista, eu me lembrei do famoso filósofo francês Jean-Paul Sartre, que tem uma frase muito irônica, e muito conhecida, que é, o problema são os outros. Porque é curioso como o nosso poder judiciário ele não consegue, assim como o direito, olhar para si mesmo e refletir sobre si mesmo. O judiciário não consegue olhar para si mesmo e pensar sobre suas práticas. E como ele não consegue fazer isso, ele não consegue ver nele o problema que envolve a morosidade processual. Alguns dados interessantes que o ministro trouxe, eles são emblemáticos para a gente compreender a questão central da morosidade processual, ou seja, por que os processos no Brasil demoram tanto. O ministro, ele traz um dado de que nós temos 8 milhões de processos em trâmites no Brasil. Temos 18 mil juízes, 500 mil funcionários, em média 90 tribunais de justiça. Bom, a que se deve isso? Qual é a verdadeira razão pela qual nós temos um volume absurdo de processos? Uma das razões principais, certamente, não está entre aquelas elencadas pelo ministro. O Estado é o que mais demanda e é o que é mais demandado. Questões previdenciárias, questões na área médica, enfim, diversas questões aí que têm uma incidência recorrente no nosso judiciário. Mas é justamente isso que deveria ser refletido, deveria ser pensado. Por que nós temos demandas idênticas no nosso sistema de justiça? Seja ele na esfera civil, ou seja ele até mesmo na esfera criminal. Bom, para compreender isso, primeiro a gente tem que pensar que direito é esse que o Brasil opera. O Brasil opera um sistema jurídico que ele é ambíguo, antinômico, ele é um sistema em que você tem premissas, pressupostos, princípios que em qualquer sistema que busque uma coerência, princípios, eles não poderiam coexistir porque eles são contrários, antagônicos entre si, e aqui não, eles coexistem no mesmo sistema jurídico. Nós temos uma Constituição que vem enunciar uma série de garantias constitucionais, nós temos um Código, por exemplo, de processo penal da década de 40, um Código Penal da década de 40, nós temos coisas que são incompatíveis, mas que elas estão aí atuando simultaneamente no sistema jurídico. Isso vai produzir uma incerteza quanto ao direito. Enquanto em umas sociedades que compreendem o direito como uma forma de não só regular a sociedade, mas também criar estabilidade, ou seja, uma previsibilidade dos direitos, enquanto no modelo de civil law essa previsibilidade está na lei, e no modelo de common law a previsibilidade vai estar nos precedentes, o Brasil, a lei nem os precedentes criam a previsibilidade de nada, porque nós temos um livre convencimento sobre a lei e sobre os fatos. Cada juiz dá uma sentença. Nós vamos encontrar, igual pesquisas feitas por diversos pesquisadores, Regina Lucha terceiramente, Cristina Seta,
nós vamos ver que nós temos, né, câmaras que julgam questões idênticas de formas diferentes. Juízes que dão sentenças sobre um caso, num outro caso idêntico, dá outra sentença. Nós não temos uma estabilidade jurídica. Um dos papéis principais do judiciário numa sociedade democrática é produzir estabilidade, é produzir consenso sobre, por exemplo, a interpretação da norma. Então, dar um exemplo aqui. O sujeito teve negativado seu nome no cadastro de restrição de créditos porque ele... indevidamente, porque ele pagou uma conta, mas mesmo assim a empresa prestadora de serviço registrou o nome dele no cadastro de restrição de créditos. Ele vai e demanda uma ação de danos morais. Alguns juízes vão dizer que ele tem direito ao dano moral, é tantos R$1.000. Outros vão dizer, não, isso é mero aborrecimento. E outros vão falar, não, seu dano moral existe, mas aí tem que ser indenizado com R$500. Essa instabilidade do direito vai fazer o quê? Com que, né, a sociedade não se comporte de acordo com a lei, porque ele não sabe qual é a lei, não sabe qual é a interpretação da lei. Não é possível ter um comportamento prévio se você não sabe qual é o sentido da norma. Se a norma se estabelece numa estabilidade em que o sujeito chega, eu vou demandar contra isso, aí o próprio advogado, sei lá, olha, não demanda, porque já está resolvido que nesse caso a decisão vai ser A ou B, né? Não tem outras possibilidades. Você vai sempre ser condenado caso faça a inscrição do nome de fulano no cadastro de restrições indevidamente. Você vai sempre ser condenado. Se você for condenado novamente, você é reincidente, vai ser uma condenação maior. Então, o que acontece? As pessoas elas vão para o campo das negociações extrajudiciais. Como você não tem essa estabilidade, como você não sabe o sentido da norma, quando você não sabe o sentido da lei, você sempre demanda para o judiciário para saber qual é o sentido que ele vai atribuir àquele caso. Mas não é o judiciário, é o juiz. Porque se for outro juiz, pode ser outro entendimento. Então as pessoas não conseguem ter uma previsibilidade do seu direito. Elas precisam que a autoridade diga qual é o seu direito. E sempre será circunstancial. É isso que produz um volume absurdo de processos. É por isso que o Estado está sempre sendo réu e sempre sendo demandante. É por isso que as pessoas estão sempre demandando contra as empresas de plano de saúde. É por isso que estão sempre demandando nas relações de consumo. Porque não há uma estabilidade do sistema. Nós temos uma imprevisibilidade total do nosso direito. E essa imprevisibilidade é causada pelo próprio judiciário, não só pelo nosso sistema jurídico, que é ambíguo, mas o judiciário não produz consenso, não produz uniformidade em meio a essa ambiguidade. Nós temos normas que são extremamente sem sentido, elas não fazem sentido para o sujeito. E se não faz sentido, o sujeito não encontra, às vezes, razão de cumprir a norma. Ou encontra na norma um sentimento de injustiça. É preciso repensar esse modelo de justiça, é preciso priorizar a produção de consenso e estabilidade. Isso vai produzir um comportamento social no qual os indivíduos não vão ter que o tempo inteiro recorrer ao judiciário para saber qual é o seu direito. O direito está previamente dado, o resultado é esse, então ele não vai precisar demandar ao judiciário a solução do seu caso. As pessoas demandam porque elas não sabem qual é o seu direito, ainda que a lei pareça ser clara, óbvia e literal. Não adianta, porque o judiciário, por vários exemplos, já decidiu o contrário à própria literalidade da lei. Então é isso que tem produzido esse volume absurdo de processos. A sociedade toda está judicializada porque o direito só vai existir na autoridade. Ele não existe na lei, ele não existe na Constituição, ele só existe quando a autoridade fala qual é o sentido daquilo. E isso é sempre circunstancial. Isso vai produzir um volume absurdo de demandas sobre mesmas coisas, recorrentemente. Centenas e milhares de demandas sobre dano moral, porque o cara
teve o seu nome inscrito no cadastro de restrição de crédito indevidamente. Isso não para. Esse tipo de demanda não para. Ela é diária, cotidiana, em todos os lugares do país, né? O próprio Estado, né? Quando o sujeito demanda contra o Estado, né? Recorrentemente sobre as mesmas questões, sobre os mesmos objetos. Então, enquanto o judiciário não se comprometer com a estabilidade das relações jurídicas, nós vamos ter um judiciário cada vez mais abarrotado de processos. Então, o judiciário tem que fazer a sua meia-culpa. Não é igual o ministro, que sempre pensa a partir do que está fora do judiciário. O problema são os outros, o problema é o Estado, o problema é a Previdência, o problema é a área médica, ou como o ministro Alexandre de Moraes falou, o problema são os que os advogados litigam muito. O problema não é da sociedade. O problema é do judiciário, que tem que gerir isso de uma forma a produzir estabilidade jurídica e não instabilidade, que é o que tem feito até o presente momento. Se vocês gostaram desse vídeo, meus amigos, dessa reflexão, eu peço que vocês compartilhem de verdade com seus colegas e façam comentários aqui sobre o que vocês acharam sobre isso, tá bom? Desejo a todos aí, né, uma ótima semana e até breve.